Bom dia a todos. Na verdade, esse capítulo, Um Só Senhor, hoje é o fechamento do Não Se Pode Servir a Deus é Mamon, onde vocês, uma parte de vocês que estão assistindo já estão vendo várias partes do capítulo, e a instrução dos Espíritos coube a mim, e eu sugeri que a gente, de repente, fizesse com Emmanuel esse fechamento. E esse capítulo 142 do Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel fala justamente sobre esse capítulo do Evangelho, onde ele coloca o nome de um só Senhor. Então, vocês já assistiram todos esses subtópicos no capítulo 16 do Evangelho. E para a gente falar sobre vamos dizer, uma compilação sobre tudo isso, nem sei se isso é possível, mas é o que a gente vai fazer. Emmanuel traz: se os cristãos de todos os tempos encontraram dolorosas situações de perplexidade nas estradas do mundo, é que, depois dos apóstolos e dos mártires, a maioria tem cooperado na divulgação de falsos sentimentos com respeito ao Senhor a que devem servir. Então, Emmanuel vai nos dizer a dificuldade do ser de entender essa mensagem do Cristo. A gente vai perceber que essa mensagem onde Jesus nos traz essa visão ampla do que representa, né, Deus, para que a gente possa refazer essa imagem de um Pai amoroso, que sente compaixão, que nos abriga o tempo todo, que muitas vezes essa mensagem ela foi deturpada nos tempos, né? A gente sabe a deturpação que houve religiosa, quantas pessoas morreram em função de uma visão do que representava Deus para alguns humanos, né? Quanta violência foi praticada em cima de uma deturpação do que isso veio ser colocado por Jesus. E ele continua, Emmanuel diz: como o reino do Cristo ainda não é da terra, não se pode satisfazer a Jesus e ao mundo a um só tempo. O vício e o dever não se aliam na marcha diária. Então ele, como o capítulo diz, não se pode servir a Deus é mamon, Emmanuel está dizendo, não se pode servir ao vício e ao dever. São duas coisas antagônicas que quando nós buscamos juntá-las, elas entram num certo conflito, né? Então, esse servir a Deus e a mamon, é complicado a gente servir aos deveres e aos prazeres. Mudei um pouco a palavra do vício, porque, na verdade, vícios, às vezes, são prazeres que a gente está o tempo todo buscando, às vezes até por uma ideia que foi nos implementada pela cultura, pela sociedade, aonde a gente veio aqui para ter prazeres, apenas prazeres, onde a gente reencarnou apenas com a ideia de usufruir da vida. Então, vamos comer o que pode, vamos beber o que pode, vamos se divertir o que pode, porque é isso que a gente veio buscar, né? Então, de uma forma, vamos dizer, não muito completa do que a vida representa, porque a gente não veio só buscar prazeres, a gente não veio só usufruir daquilo que a vida dispõe, mas a gente veio também aprender, a gente veio evoluir, a gente veio crescer, a gente veio trocar, a gente veio nos doarmos, a gente veio estudar. Então, tem uma série de coisas que são conflitantes. Então, por exemplo, a gente vai ver esse conflito, às vezes, até na nossa entrega diária, né? A gente se envolve com inúmeros deveres diários, deveres normais do trabalho, de levar o filho na escola, de buscar coisas, de fazer coisas, e às vezes a gente não tem essa percepção de que essa entrega espiritual, no sentido de aprendermos, de nos envolvermos, de praticarmos, ela é tão importante. Então, a gente faz isso na hora vaga. Então, a gente, às vezes, nunca tem tempo de fazer isso, né? Porque, não dá tempo. Então, quando o filho crescer, foi para a escola, ok. Aí o filho cresce, puxa, mas agora eu estou cuidando da minha profissão. Mas agora, né, preciso esperar aposentar. Porque aí, aposentar, eu não vou fazer nada, aí vai ser ótimo, eu vou me dedicar super, né? Daí aposenta, você fala, eu estou meio velho, não estou muito em condição mais, não dá para sair de casa, eu já não dirijo, né? E aí fica para outra encarnação.
É um ritmo mais ou menos assim, não acontece? Você já ouviu essa história, né? Às vezes essa história acontece. E a gente perde um pouco o senso de que a vida espiritual é em cada coisa que a gente faz. Tudo tem um aprendizado. Cada diálogo que eu tenho com o meu chefe ou com o meu funcionário é um aprendizado. Cada situação que eu tenho com meu filho é um aprendizado, né? Então, todos esses aprendizados nos levam ao crescimento quando a gente assim se entrega e assim percebe, né? Então, essas opções, elas são desarmônicas, né? São antagônicas. Prazeres e dever, quando a gente não percebe que as coisas precisam de ter uma harmonia. Então, os prazeres, eles fazem parte da vida, mas eles não são a única coisa. Os deveres fazem parte da vida, mas a gente também tem esses momentos de prazeres. Então, quando nós harmonizamos, isso não é antagônico. Quando a gente busca viver apenas um lado, isso não é mais saudável, né? Então, aí Jesus trouxe o ensinamento que a nossa passagem aqui na Terra, né, esse ensinamento ele é muito importante, porque isso gera esse discernimento entre dever e prazer. Primeiro, ele traz que a passagem aqui na Terra é temporária. Lembra, meu reino não é desse mundo, né? E ele fala isso em várias passagens do Evangelho. Então, essa passagem, essa experiência, ela é temporária. Então, qualquer coisa que hoje a gente vive é temporário. Né? Porque esse corpo que a gente se utiliza é temporário, né? Esse nome, esse título, essa profissão, os familiares, né? São situações temporárias, né? Eu estou, Rosana, estou utilizando desse corpo, mas em outra vida as coisas mudam. Eu posso nascer em outro país, posso falar outra língua, posso ter outros pais e posso me apresentar num corpo masculino e assim vai, né? Então, tudo é temporário. Então, se eu vivo o desafio de uma desabilidade mental, de uma desabilidade física, algo assim, também é temporário. Isso vai acabar, né, nessa existência, né? A outra coisa que Jesus nos traz bem claro no Evangelho é que a gente tem um propósito. Então, isso muda um pouco essa ideia de que a gente veio só para ter prazer. A gente tem um propósito na vida. Então, todo mundo tem um propósito, a gente tem uma missão. A gente veio e nós precisamos encontrar esse nosso propósito e investir nesse nosso propósito. A outra coisa é que a matéria, ela é recurso. A matéria não é algo que a gente vai poder levar. Então, a matéria é algo que a gente vai usufruir, que a gente vai poder utilizar. Eu estou utilizando desse vestido, estou utilizando do microfone, vocês estão utilizando da cadeira e assim por diante, né? Nós estamos utilizando desse corpo, mas isso nós vamos utilizar. Mas essas coisas todas que eu mencionei, muitas outras que a gente pode dizer, do óculos e etc e tal, nós não vamos levar essas vão ficar. Então, há um investimento do que nós vamos levar, que precisa ser feito com uma certa consciência e com um certo padrão de consistência, por exemplo, né? Então, há um investimento que eu preciso fazer no que eu vou levar. Então, a gente aí teria que assimilar o que eu vou levar, né? Bom, então, quando a gente pensa em temporário, a gente pode pensar tudo que passamos é temporário. Todos os desafios vão ter um fim. Então, aquilo que a gente fala, meu Deus, eu não aguento, é insuportável, não estou aguentando mais, vai ter fim. Mas quanto tempo mais? O tempo que você tiver aqui. Depois desse tempo, esse desafio pode tender a passar. Pode terminar antes, depende do tipo do desafio. Tem alguns desafios que eles podem se dissipar amanhã se você mudar a forma de ver a vida. Né? Certos aprisionamentos que a gente tem mental, eles se dissipam quando a gente passa a ver as coisas numa outra performance, de uma outra ótica, de um outro ponto de vista. Então, a gente vai perceber que as situações que a vida nos apresenta, muitas delas são retidas e elas se mantêm porque nós a mantemos, não é a vida, somos nós. Nós que com aquele mesmo pensamento preconceituoso, ou nós com aquele mesmo pensamento doentio ou vicioso, voltamos e fazemos aquilo outra vez. Mas não necessariamente significa que isso é para sempre, porque tudo é temporário. Mas certas coisas podem acabar nessa vida? Sim. Pode acabar a gente ainda estando encarnado, pode acabar no mundo espiritual, ou pode atravessar essa vida e
acabar em um outro momento, em algumas vidas para frente, dependendo de quando nós vamos decidir tomar certas resoluções ou certos investimentos para que a gente possa diluir isso. Então, nada do que deve ser vivido aqui deve ser vivido como definitivo, né? Quando ele diz que é tudo temporário e nada é definitivo, isso já me desconecta de várias coisas. Por exemplo, apego. A gente tem apego porque acha que vai levar. Né? Então, a hora que eu estou apegado, quando eu me apego, mas não é uma verdade que eu vou poder levar, o que eu vou sentir? Frustração. O que mais? Angústia. O que mais? Sofrimento. Vou sofrer. Né? Porque quando o outro for, não precisa ser uma coisa. Pode ser o outro, meu ente querido. Quando ele voltar para a vida espiritual, eu vou sofrer, porque eu pensava que essa relação que eu tenho com ele, eu trato ela como definitiva. Esse filho é meu. Como? Não. Ele desencarnou? Não pode. Não aceito. Vou sofrer. Então, enquanto nós olharmos as coisas como um ato definitivo, nós vamos nos apegar a elas. Quando eu me apego, eu gero sofrimento. Porque o apego sempre pode me levar à decepção, à angústia, à perda, a coisas do gênero que eu posso. Então, olharmos as coisas como passageiras e podemos viver intensamente essas coisas, essas relações, essas circunstâncias, eu posso usar da minha casa de uma forma muito proativa, onde eu trago amigos, onde eu crio a minha família, dali eu gero um lar, onde eu transmito muito amor, onde, né? Isso é maravilhoso, mas a casa eu não vou levar. Então, posso ter apego. Aí, se amanhã tiver um furacão e a casa, não sei, voar, né? Vou. Mas a minha competência de gerar os amigos, de dar aquilo para a família, ela pode ser exercida em outra casa. Como, por exemplo, quando eu desencarno, ela pode ser exercida no mundo espiritual, numa outra casa que eu vou morar depois. Como a gente também aqui, a maior parte de nós imigrantes, nós estamos exercendo isso em outra casa, que é essa pátria aqui, que não é a nossa pátria, que não fala a nossa língua, né? Mas aqui a gente chega aqui, forma um lar e reconstitui, porque tudo é temporal, né? Bom, então aquilo que tratamos como definitivo vai gerar sofrimento, é o que eu estava dizendo. Quando ele fala de ter um propósito, olha que interessante, né? De certa forma, quando a gente entende que nós viemos para evoluir, então tudo que nos toca precisa ser considerado como uma oportunidade de aprendizado. Então, quando a gente entende que a gente tem um propósito, a gente vai entender que tudo aquilo que nos toca no sentido de quem nós conhecemos, as coisas que acontecem, os eventos, tudo isso vai produzir uma possibilidade de a gente amadurecer como espírito, se autoconhecer diante das situações, né? Que a gente pode chamar de desafio. Aí aqui a gente pode dizer que a gente vive dores, né? Que a vida muitas vezes promove, mas se tudo eu olhar na vida como tendo um propósito, o sol não tem um propósito? Tem, né? Se o sol não iluminasse a gente, não haveria o dia, não germinaria, né? A chuva tem um propósito, né? Tudo tem, a lua tem um propósito, né? Equilibra, tudo tem um propósito. Então nós também temos, né? A flor tem um propósito, embelezar, perfumar, né? Tudo na vida. Então eu também tenho um propósito, eu e vocês todos têm um propósito. Então quando a gente entende que eu tenho isso, eu quero viver nesse propósito. Então, para que eu dê o propósito, eu posso chamar de missão, eu posso colocar outros nomes, né? Para que eu viva isso, eu preciso estar observando o que a vida traz, para que eu entenda que tudo isso pode gerar em mim maturidade. Então, quando alguém não é muito delicado comigo, no caixa do supermercado, uma hipótese. E a pessoa, não sei, é um pouco intolerante, quando eu vou pagar, meu cartão não entra, coisa e tal, e a pessoa, de repente, faz alguma coisa que eu não gosto. Eu posso encontrar um propósito nisso? Posso. Eu posso tratar a moça do mesmo jeito que ela me tratou, ou eu posso ter tolerância, explicar, dizer que o cartão não entrou, pôr outro cartão, não sei, né? Deixar ela fazer, e não ter nenhum tipo de... E entender que muitas vezes as coisas não são do nosso controle. Como, por exemplo, você colocar um cartão, ele sempre funciona, mas ali naquele momento ele, por algum motivo, não sei, caiu a internet, ele não funcionou. Então, entender que tem coisas que vão precisar de paciência, de tolerância, de amadurecimento,
crescimento. Então, numa pequena coisa, né, eu dei um exemplo bobo, talvez não aconteça com vocês, talvez tenha acontecido com vocês, e a gente trata aquilo e a gente sai. Quando eu saio e trato aquilo da mesma forma como vem, eu não estou vivendo como tudo tendo um propósito. Porque quando eu vivo com tudo tem um propósito, ok, tudo tem um propósito. Né? Às vezes, treinar a paciência é algo que realmente é desafiante, mas que eu posso fazer. Né? Então, a gente vai tendo percepção que nas pequenas coisas eu vou criar uma certa maturidade em tudo que vai me tocando. E como nós somos ondas eletromagnéticas, né? Nós somos energia, nós emanamos essas ondas, nós atraímos situações que favorecem para que a gente tenha essas experiências que vão comungar com a nossa necessidade pessoal de crescimento. Então, eu não posso desvalorizar, né? Quer ver? Vou dar um exemplo de desvalorização. A gente fala, ai meu Deus, por que comigo? Então, quando eu falo por que comigo, eu estou desvalorizando aquela possibilidade que a vida está me apresentando, que eu mesmo atraí, por exemplo, para que eu possa crescer. E eu já, eu não aceito isso é insuportável, mas isso é um absurdo, isso é injusto. Outra coisa que a gente fala, né? Isso é injusto, né? Então, se a gente acredita na vida como esse ciclo, né? Como a gente vive, nada é injusto. Tudo é possível da gente crescer. Ah, mas não é justo aquilo que o outro faz com o outro. É verdade. Não é justo que a gente trate o outro com a descortesia, com a violência, com o assassinato, com qualquer coisa do gênero. Mas ainda faz parte do planeta que a gente vive, viver essa experiência que ainda não é totalmente humanizada. Porque nós estamos nos humanizando. Nós não podemos dizer que a gente vive num planeta onde todo mundo já sabe que é humano e vive como uma pessoa humana. Vocês concordam? Não vivemos, né? Nós vivemos coisas que ainda não parecem humanas, que ainda são instintivas, são animalizadas, que ainda não comungam com a mente que a gente tem competência de ser dentro dos valores humanos, né? Então, tudo que tem um sentido maior e precisamos nos tornar observadores para perceber qual o sentido, está dentro do propósito. Então, para que eu possa perceber qual o propósito da minha vida, eu preciso ser, por isso que eu coloquei negrito, um observador. Se eu não observar o que acontece em volta de mim, o que a gente faz quando a gente não observa? A primeira coisa, acabou a internet, caiu a internet, você está fazendo um negócio lá e caiu, está no telefone. Qual a primeira coisa que a gente faz? Faz o quê? Fala um palavrão, você faz isso. Daiana, não pensei. Passa a observar o valor da internet. Primeira coisa que a gente faz é reclama. Já reclama. Primeira coisa, que absurdo, cai a internet. A gente liga, e aí já briga com o cara, que coitadinho lá, que não sei se é AT&T ou T-Mobile, não sei o que você é lá. Você já liga e briga com ele, como se ele fosse o culpado. Não, mas ele é o representante da empresa, meu Deus. Ele não é o cara que desligou a chave, nada disso. Mas a gente já trata ele mal, porque não é suportável, né? Então, se a gente for observador, a gente vai pensar, bom, do mesmo jeito que liga a internet, em algum momento pode cair a internet. É como acidente de carro. Só tem acidente de carro quem? Quem tem um carro, quem dirige. Ou está dentro de um carro tomando carona. Ou você está na carona, ou você está dirigindo, vai acontecer um acidente. Porque senão, se você não tiver um carro, você não bate com o carro, né? Você pode estar andando e o carro te pegar, é verdade. Mas aí é outra história, né? Aí você está andando, e quem anda pode ser atropelado por um carro. Então, se eu tenho um carro, eu posso ter a despesa de furar o pneu e ter que consertar, posso ter a despesa de fundir, posso ter a despesa de bater. Então, quando eu fico muito indignado com a batida, né, e não aceito, e já saio do carro, já vou brigando com a pessoa que bateu em mim, ou, de repente até a culpa foi minha, mas já dou aquela disfarçada para o outro também ficar responsável e dividir comigo a despesa, coisa e tal. Eu não estou entendendo, observando que todo mundo que tem um carro pode viver isso. Então, todo mundo que respira pode parar de respirar. E quem para de respirar, desencarna. Então, isso aqui é absurdo. Como é que fulano morreu? Não podia. Podia, ele parou de respirar. Mas não é possível ele ter morrido. Podia, porque quando a gente veio aqui, todo mundo sabia que ia morrer. Ele não sabia porque era nenê, mas a gente sabia que ele ia morrer. A gente sabia que a gente já ia morrer. E quando chegou uma certa idade, ele já sabia que ele ia morrer. Então, percebe? Mas aí a pessoa desencarna, a gente absolutamente não aceita. E aí a gente vai criando condições para esse não aceitar. Quais condições? A idade.
Ele era tão jovem. Se ele é bom, ele era tão bom, não merecia. Os ruins ficam. Sim, mas é lógico, os ruins que tem que ficar mesmo. Por que a gente não aceita e acha que ele é bom e morreu? Porque a gente não percebe que a vida, olha o que Jesus falou, meu reino não é desse mundo. Então a gente tem que ir embora. A gente passa aqui, faz um estágio e tem que ir embora. Mas tem gente que vai embora com um ano, com um dia, com um mês. Tem gente que vai embora com 100 anos. Lindo, são oportunidades. Mas não quer dizer que quem foi embora com um ano, um dia não possa ficar 100 anos ou já não tenha ficado, né? Então, quer dizer, são experiências diferentes e momentos diferentes daquela jornada daquele espírito, né? Então, sermos observadores para a gente poder ter percepção do propósito, né? A matéria é o recurso. Então, a matéria e o recurso são dificuldades quando usamos, são facilidades quando nós usamos como recurso. Se a matéria é um recurso, eu sou desprendida dela. Se a matéria é posse, eu fico arrasada quando eu perco alguma coisa. Como o carro bateu, vou perder dinheiro, fico arrasado. Ou então, não sei, eu perdi um negócio, um contrato, e vou ficar arrasado. Ou então, meu celular quebrou, vou chorar. Né? Como se a gente, antes de ter celular, não vivesse sem celular. Mas agora a gente já sente que não, é uma extensão do braço, né? A gente já não é mais ninguém, faz parte o celular do braço, né? E eu não estou dizendo nada contra, porque eu também utilizo, como todo mundo. Mas eu quero dizer, nós vamos tendo apegos, né? Antigamente eu brincava e dizia assim, bom, quando chegar no mundo espiritual tem que ter um Mac lá, porque eu gosto, tem que ter iPhone. Eu falei, eu tenho que parar, porque eu estou pensando pequeno. Lá as máquinas são muito superiores a isso, né? Steve Jobs já está lá fazendo... criando já coisas fantásticas. Por que eu estou me diminuindo aqui no Mac se eu posso chegar lá e ter uma coisa supra-sumo, né? Então, o apego, ao contrário, ele gera sofrimento, ele não liberta. Todo apego não liberta. Então, você tem apego ao namorado, você é ciumento, esse apego adoece a relação. Por quê? Porque ninguém quer perder a liberdade para se relacionar. Então, você quer se relacionar, saúde. Mas você quer, ao mesmo tempo, também poder ter uma liberdade de fazer o esporte que você gostaria, mas o outro diz, não. Se você me ama, tem que ficar aqui. Né? Aí você não quer comer a comida, certas comidas que a pessoa faz porque é horrível. Não, você tem que comer, porque se você me ama, você tem que comer. Aí você vai perdendo a identidade. Em nenhum lugar do Evangelho ou do Livro dos Espíritos, nenhuma das obras da codificação, ou sequer complementar, está escrito que a gente deve perder a identidade para se relacionar. Nenhum lugar. Se vocês leem Joana de Ângeles, então, vocês vão debulhar nisso, né? Absolutamente não está escrito em nenhum lugar. Então, as relações não significam perda de identidade. Mas se eu me apego achando que aquela pessoa é minha, eu vou, em algum momento, levar, alguns até levam, porque dependendo da outra pessoa, ela se deixa perder a identidade para se sentir amada. E aí a gente vai vendo aquelas relações doentias, simbióticas, onde tem violência, né? Onde tem aprisionamento. Então, o apego não é a nossa busca, não é, né? Então, nós nos perderemos tentando o acúmulo ou o seu uso indevido. Porque muitas vezes a gente vai perceber que aquilo que não foi construído com uma certa dignidade, com certos valores morais, coisa e tal, muitas vezes tem tendência a diluir pelas próprias condições. Mas também, outras vezes, a gente fica muito preso ao acúmulo e muitas vezes a vida nos convida, opa, vamos mudar isso? Daí você tem uma perda financeira e aí vamos dizer que você vai vamos dizer, faliu. Você faliu, né? Assim, perde tudo naquele momento. E aquele perde tudo é um propósito para ensinar o espírito que o tudo não é a matéria, que é só a matéria, mas você não perde a sua essência, você não perde sua criatividade, sua capacidade de construir outra vez. Mas, às vezes, a gente não perdendo, a gente não consegue perceber que a gente já tem. Então, às vezes, a vida, isso é promovido pela própria necessidade que a gente emana para que aquilo sirva como experiência para aquele espírito. Mas a gente fica muito chateado. Tem gente que deprime, tem gente que se suicida porque não aceita certas perdas. Perda do emprego, perda do status, perda, pode ser várias coisas, né? Não necessariamente ter uma coisa, né? Então, nós nos distraímos quando focamos somente no usufruto das coisas e ficamos presos nos prazeres. É aí que vem o aprisionamento,
né? Então a gente começa a criar uma agenda, né? Hoje eu tenho massagem, depois eu tenho botox, depois eu tenho... E a gente vai, né? A gente vai ficando preso em coisas, né? Eu tenho que pintar, eu tenho que ser linda, né? Porque para ser amada eu preciso ser linda. E em que lugar está escrito que a beleza é do corpo? Né? Quando você vai visitar o Evangelho, é a beleza da alma, porque a alma é o que você vai levar. O corpo vai ficar. Então a gente tem que tratar o corpo com dignidade, com higiene, asseio, né? Com cuidado. Por quê? Porque nós queremos o quê? A funcionabilidade do corpo de uma forma fantástica, para que a gente possa se manter aqui. Porque aqui a gente se arrastando duro, né? Com dor, né? A gente fica mais vulnerável. Mas isso não quer dizer que eu posso cultuar toda a minha energia só para o corpo e não cultuar energia para a minha alma, né? Então precisa ter um balanço entre o corpo e a alma, né? Entre esses cuidados. Mas eu estou na matéria, então eu tenho que viver isso. Não, você está na matéria, mas você é um espírito. Nunca você perdeu essa identidade de espírito, né? Você está na matéria, mas você é um espírito, né? Então é muito importante que a gente revisite, né? Eu gosto de falar porque ela é a menos atormentadora. Revisite os nossos valores materiais. O que eu realmente preciso, né? Faça aquela limpeza na sua casa. Veja aquilo que você fica, jogo no jogo. Aí eu falo, jogo, vamos? Não, vamos, é treino, vamos doar para outra pessoa, outras pessoas precisam, vamos usufruir daquilo, vai ser maravilhoso. Ele está aqui no meu guarda-roupa há 10 anos, eu estou esperando perder aqueles 20 quilos, não vai entrar nunca mais. Vamos ser razoáveis. E se entrar, eu não vou querer mais aquilo. É velho, old fashion. Então vamos, a gente larga, deixa passar, outra pessoa veste, que está naquele modelinho 4 que você foi um dia. E aí, quando você voltar ao modelinho 4, que o seu esforço é possível, você pode ter outra coisa, tá tudo bem, não há problemas. Então, revisitar o apego. E olhar com... Você não precisa contar para ninguém se não quiser, né? Nem botar no Facebook. Hoje eu revisitei o apego, a Rosana falou, e descobri umas coisas horríveis sobre mim. Aí ninguém quer botar isso no Facebook. Mas a gente pode, hoje eu revisitei meu apego. Então, para mim mesmo, né? Eu lá no meu silêncio, puxa, isso aqui é muito difícil para mim. Porque era da vovó, porque era de não sei quem, eu não consigo, eu não uso, mas não passo para frente, né? Isso é apego, né? Então, na instrução dos espíritos, na parte lá, a verdadeira propriedade, no capítulo 16 do Não se pode servir a Deus e a Mamon, que a gente estava se referindo, ele diz assim, o Evangelho, o homem não possui como seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na Terra. Eu só trouxe isso para reforçar o que a gente falou, porque aí, né, tem mais... Puxa, o Evangelho está falando isso, está pesado aqui, né? Mas, na verdade, é tudo que Emmanuel falou anteriormente, né? Então, o que é, então, que o homem possui? O que é que eu possuo? Né? Porque a gente pensa, quando você fala assim, quem é você? Aí você fala, eu sou tal coisa que você é formado, eu sou do... Você falou aquele sobrenome bacana, se sua família não... Né, foi uma família importante, aí você... Né, eu moro naquele bairro, eu moro, né? A gente vai dando classificações, né? Mas se a gente se desnudar, quem é você? Né? Então, o que é então que eu possuo? O que é que eu realmente possuo? Né? Essa é a pergunta. Então, nada do que se destina ao uso do corpo e tudo que se refere ao uso da alma, a inteligência, o conhecimento, as qualidades morais, isso é o que eu possuo. Isso eu sou dona. Ninguém vai tirar isso de mim. Nem Deus, não, porque é isso que Deus está esperando, que a gente tenha. Então, ninguém tira nosso conhecimento. Né? Mas e se eu tiver um stroke? Não, quem tem stroke é o corpo. O espírito mantém o conhecimento, não se preocupa. Mas e de uma encarnação para outra? Eu vou esquecer tudo. Não. Quem esquece é a limitação do corpo, dos 5 sentidos ao qual nós estamos agregados enquanto estamos encarnados. Mas o espírito não perdeu nada do que foi feito, porque nós temos ali um campo mental, um corpo pelo qual armazena todo o nosso conhecimento. Né? Então, eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe, o que ainda mais lhe servirá um outro mundo do que neste. Então, eu lembro uma vez que um amigo brincou e falou assim, puxa, mas
eu sou contador aqui, então quando chegar no mundo espiritual, o que eu vou fazer? Ele brincou. Porque ela tem a profissão de contador. Eu falei, com certeza alguma coisa vai se encaixar, porque você deve saber se organizar, deve saber fazer planilha, você deve saber fazer coisas que vai ter serventia. Mas eu acho interessante nós pensarmos, o que eu faço? Qual é a produtividade para mim? Né? Porque, de repente, eu posso fazer coisas que agridem muitas pessoas. Posso trabalhar numa indústria que vende coisas que matam as pessoas. Não é verdade? Quantas indústrias? Eu nem vou mencionar aqui, mas nós sabemos várias. Então, eu preciso ter consciência. O que eu faço é produtivo? O que eu faço enaltece a minha alma? Eu colaboro para que o planeta possa ser um planeta melhor? Né? Então, eu preciso olhar para isso e falar, bom, eu quero estar condizente àquilo que eu tenho como valor, de quem eu cuido, né? De repente você cuida de pessoas, de repente você presta serviços, mas coisas que colaboram na vida do outro, né? E às vezes você tem possibilidade de ganhar muito mais, mas numa indústria, numa escolha, num trabalho, onde você denigre as outras pessoas, né? Não quero trabalhar na indústria que faz cigarro, onde todo mundo que vai fumar vai morrer. Quer dizer, ou vai ficar doente. Ou é possível que vai ficar doente, tem grande chance. Então, de repente, não me sinto confortável pensar que eu vou trabalhar na indústria lá para produzir uma coisa. Mas o salário é tão bom. Sim, mas isso não comunga com o meu propósito. Meu propósito é eu quero espalhar o bem, eu quero aprender o bem. Então, isso não combina. Eu não estou criticando, não sei se alguém que trabalha na indústria, né? Não é isso. Mas eu estou dando um exemplo, né? Então, eu preciso saber se eu estou no meu propósito, naquilo que eu faço, né? Então, eis o que ele traz e leva consigo, né? Então, a verdadeira propriedade, né, o Senhor vai nos dizer, né, o ser depende de estar mais rico ao partir do que ao chegar no mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Então, vocês viram nas aulas anteriores, nas palestras anteriores, sobre as parábolas dos talentos, do mal rico, né? Então, vocês já viram em várias parábolas do que foi apresentado, vários exemplos da importância de que a gente deve armazenar aqui aquilo que realmente se pode levar e usufruir daquilo que está disponível. Então, claro que o carro é maravilhoso, porque a gente não poderia fazer nem 1/10 do que a gente faz se a gente não tivesse um carro. Imagina a gente andando de camelo, andando a pé, não sei, né? Lembra? Uma carta, chegava meses para uma carta chegar, porque não tinha o homem do correio com o carro, né? Então, não tinha avião. Então, tudo que é progresso, que agiliza a nossa possibilidade, a gente tem a batedeira e pode fazer um monte de bolo. Antigamente tinha que fazer um bolo, porque demorava. Então, tudo que se disponibiliza para que a gente possa crescer e fazer coisas, não tem nada de errado. Usufruímos, desde que a gente não crie apego. Então, eu diria que esse investimento da gente sair daqui com mais riqueza do que quando a gente chegou no sentido espiritual, esse é o nosso propósito. Esse é o propósito. E o resto é usufruto. Todo mundo tem direito de usufruir. Só que não se perdendo que usufruir é o propósito. O propósito é sair daqui mais rico do que você chegou no conhecimento, na responsabilidade, nos afazeres, naquilo que você irradia para o outro, etc. e tal. O aprendizado do amor, né? Então, esse é o nosso foco. Esse é o foco, né? Então, os vícios, né, eles são necessidades excessivas que criamos por distorção do propósito da vida. Então, muitas vezes, em função de nos ausentarmos dessa autoobservação, nós não cuidarmos bem da gente, a gente come muito, por exemplo, e faz... Porque isso é um excesso, é um vício, né? Comer muito. E, às vezes, a gente come muito porque a gente não lida com certas situações internas. Então, a gente se entrega àquilo. Por exemplo, você pode também beber muito, porque não lida com certas situações. Ou você pode, talvez, fumar muito. Ou se drogar para poder sair do ar, ficar fora, não enfrentar aquilo que... as limitações lá que você acha que você tem. Então, a gente vai ter essa percepção que o vício, muitas vezes, ao contrário de ser criticado, né? Porque muita gente fala, fulano bebe muito, ciclano, né?
Ao contrário da crítica, deve ser olhado com compaixão, porque os vícios que nós temos, eles precisam de auxílio. Eles precisam do nosso auxílio e, muitas vezes, de auxílios externos para nos já ajudar a sair deles. Porque, na verdade, em algum momento eles iniciaram, que pode não ser necessariamente nessa vida, a gente pode já estar trazendo de outras, em função da dificuldade de nós cuidarmos bem de nós, de olharmos para dentro, nos observarmos. Porque, na verdade, nós não temos muito uma educação cultural de a gente se autoconhecer desde criança. Vamos lá, vamos se autoconhecer. Não, a gente tem uma educação de, fica bem na fita, você tem que se comportar bem, você tem que fazer que todo mundo goste de você. Então, quer dizer, você tem que fingir que você é bonzinho, mais ou menos isso. Né? Se você não for bonzinho, fulano não vai mais deixar você passar o fim de semana lá. Se você, né, a gente é educado meio assim, que você tem que meio ser um pouquinho fake, assim, meio, desculpa, fake quer dizer, você tem que ser falso, né? E isso é meio assim, meio inconsciente, porque depois quando chega numa certa idade, todo mundo fala, você tem que ser você. Mas você fala, como que eu vou ser eu, se a vida inteira vocês disseram que eu tinha que ficar bonzinho? Agora o meu malzinho não pode aparecer, porque ninguém vai acolher, ninguém vai gostar de mim, todo mundo vai, sair, e eu vou ficar sozinho, eu não quero, então eu quero ficar aqui. O que a gente faz quando conhece uma pessoa que a gente tem como perspectiva um futuro namorado ou namorada? A gente conta para a pessoa, olha, eu ronco. Não conta, não no primeiro encontro. Depois, claro, se um dia ficar lá junto, vai descobrir, né? Mas aí fala, não, é porque hoje bebi alguma coisinha, ainda dá uma disfarçada. Por quê? Porque a gente tem muito medo de não ser amado. Então, a gente assimilou na cultura, de alguma forma, que os defeitos, eles fazem com que os outros nos rejeitem. Então, nós não acolhemos aquilo que a gente ainda não faz com primazia. Nós ainda não nos acolhemos. Então, eu diria, nos aceitarmos, talvez tirasse a gente dos vícios. Porque quando eu me aceito, primeiro eu tenho que aceitar que eu tenho um vício. Isso já é uma grande dificuldade. Todo mundo imagina, eu bebo só um copinho todo dia, isso é nada a ver, né? Mas eu paro a hora que eu quiser. Quem já não falou, já não ouviu isso? Muito normal. Que nada, eu fumo, mas eu não sou. Imagina, eu só fumo 4, 5 cigarros. Eu não sou viciada. Eu imagino esporte, só porque quando eu bebo é gostoso. E as pessoas têm difícil. Imagina, eu não como muito, mas eu como pouquinho. Assim, como você engorda? Não sei, né? Acho que, sei lá, uma bomba, é o vento, né? Que entrando, não sei, é uma bomba que você põe lá de bicicleta, né? Então, nós temos dificuldade de assumir que nós temos essas dependências que, na verdade, nós criamos como muleta para nos sentirmos melhores, que não é um processo muito consciente. Então, eu posso olhar isso no outro, posso olhar isso em mim mesmo. Então, a hora que eu viro um observador de mim, eu paro e falo, opa, aonde estão os meus vícios? Né? Fiquei chateada, cadê o doce? Cadê o doce? Tem algo. Por que eu tô? Por que é o açúcar que vai adoçar, sendo que depois eu engordo e vou ficar mais chateada? Né? Não é assim? Né? Não é assim que funciona? Então, por que eu estou usando uma coisa que depois ainda vai ser... Né? Mas a gente se vê o quê? Não conseguindo lidar com certas coisas internas, então, automaticamente se utilizando de coisas que viram automáticas. Né? Então, a busca do prazer como objetivo da vida, ou do vazio da vida, né? É a ignorância do propósito. Ignorância no sentido de ignorar o meu propósito. Se meu propósito é saúde, é eu crescer, amadurecer, evoluir, então meu propósito não é o vazio. Né? Então, essas distrações que nos distanciam do foco de algo mais profundo e nos perdemos, elas geram o quê? Escravidão, porque, claro, eu fico dependente, né? Dependência, escravidão, paralisia, né? Me vejo paralisado naquela condição e não consigo mover para uma outra forma de vida. Então, ele vai dizer, o homem é apenas o usufrutuário, né? Nada disso, inclusive os vícios, nós podemos desencarnar e continuarmos com esses desejos no mundo espiritual. Vamos continuar com o desejo de beber, de fumar, de comer, de fazer certas atitudes, ou então de utilizarmos, por exemplo, a vida sexual como uma fonte de prazer. Então, às vezes, nos enganchamos em situações excessivas, fora do contexto, criando situações para outros que não são aprazíveis, que não são corretas, em função de a gente estar buscando o sexo
sexo como liberação, como relaxamento, etc. E às vezes gerando sofrimento alheio para outras pessoas, né? Então, assim, nós precisamos ter essa percepção, porque quando vamos tendo, a gente vai entendendo onde estão nossos excessos e a gente pode tratá-los, né? Então, nessa segunda parte da Instrução dos Espíritos, que chama o emprego da fortuna, ele diz: se sentirdes, portanto, vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apressai-vos em sacudir o jugo que vos esmaga. Então, quando você se percebe, né, se você se observar, você vai se perceber. Nossa, né, é isso que eu sinto que eu preciso? Eu posso, calma, eu posso respirar, eu posso me acalmar. Eu posso buscar resolver isso me tratando. Eu posso, por exemplo, passar a entender de onde vem o processo. E entendendo de onde vem o processo, eu posso cuidar dele, né? E não preciso mais do vício como válvula de escape para esse suposto relaxamento. Porque isso é o que muitas vezes a gente fala, né? Preciso tomar um vinhozinho para relaxar. Eu não sou contra, absolutamente. De forma nenhuma, eu também gosto de tomar vinho, mas eu quero dizer... quanto você precisa para relaxar, né? E o objetivo é relaxar? É chegar em que lugar? Né? Mas será que você não pode tomar um vinhozinho e relaxar, mas também você não pode criar situações que relaxem você, que também não são coisas que talvez em excesso possa não ser bom para o seu corpo, né? Então, onde devemos nos abrigar? Um abrigo, né? Onde a gente deve se calçar? Aonde a gente vai se agarrar nesse sentido, o abrigo, né? Então, eu coloquei no dever. No dever, aí embaixo, são as leis divinas, as leis que nós estudamos todas aqui. Todas essas leis são estudadas aqui na casa, com uma aula em cada uma dessas leis, que são leis que vão nos ajudar à socialização e ao bem-estar diante da vida. Então, no dever, ou a gente pode chamar na missão, no compromisso, na responsabilidade, na consciência, na razão, no bom senso, no equilíbrio, nós vamos... conseguir encontrar esse lugar que a gente pode amanhã ou depois chamar ele de paz, né? No dever, no sentido de nos cuidarmos, no dever do que viemos fazer aqui na Terra, no dever da objetividade desse processo reencarnatório, né? Então, no dever, numa visão ampla, né? Eu quero usufruir das coisas, mas eu devo ter moderação. Esse é o dever, né? Então, o abrigo é dentro dessas leis divinas. Então, eu até penso, quando você tiver dúvida do que você deve fazer, abre o livro dos Espíritos, vai nas leis, você vai ver, né? A lei de solidariedade, a lei de igualdade, a lei, né? Quando você estiver lá e o amigo falar, puxa, você é preconceituoso, você fala, imagina, coisa, você vai lá e lê a lei de igualdade. Aí você fala, será que eu estou atuando na lei de igualdade? Sim ou não? Então, isso nos abriga, porque nos ilumina, nos esclarece certas diretrizes que vão facilitar para que a gente viva o equilíbrio, né? Então, quando entendemos o dever, nós entendemos que para cumpri-lo precisamos sair da zona de conforto, praticar o esforço, criar foco, gerar organização mental, quebrar paradigmas, mergulhar no nosso íntimo, dar um passo a mais para alcançar o que viemos fazer aqui. Não é que vocês têm que fazer tudo isso quer dizer a mesma coisa, né? Então, a gente pode utilizar, eu gosto de dizer sair da zona de conforto. Por quê? Porque realmente a necessidade de sair da zona de conforto, ela vem até da condição que eu estou acordado sobre mim mesmo. Então, se eu estou consciente que aquilo que eu faço e refaço não é bom para mim, eu vou precisar praticar o esforço para sair daquele lugar e que eu já estou tão acostumado que sem esforço já fica desafiante, porque é automático, né? A Dai falou sobre falar palavrão, né? Então, se eu estou acostumado a falar palavrão, eu vou ter que fazer um esforço de me observar, me corrigir, porque senão automaticamente eu vou me utilizar do palavrão como uma forma de eu me expressar. Então, se eu quero corrigir isso, não tem correção sem um certo esforço. O esforço pode ser pequenininho, pode ser um esforço médio. E está melhorando? E pode ser um esforção. Mas não quer dizer que você fala, né? Você deu só um exemplo. Você fala? Então, o que dizer de um homem, Emmanuel vai dizer, que pretenda dirigir 2 centros de atividades antagônica em simultâneo esforço? Então, quando a gente fala de prazeres e de dever,
muitas vezes é antagônico se nós não soubermos harmonizar, né? Então, as atividades antagônicas geram desequilíbrio, pois as atividades agridem os verdadeiros propósitos do ser, gerando sofrimento. Então, eu coloquei alguns exemplos. Por exemplo, a saúde e a doença é antagônico. Eu quero ter saúde, eu quero. Todo mundo aqui quer, não quer? Tem alguém aqui que não quer ter saúde? Não existe, né? Todos queremos. Mas eu não cuido bem do meu corpo. Eu não como bem, o que eu penso é desequilibrante. Então, eu quero isso, mas eu não faço o esforço para que isso aconteça. Então, eu fico querendo uma coisa, mas obtendo um resultado contrário daquilo que eu quero. Como, por exemplo, a segurança e o risco, né? Eu quero viver uma vida com segurança, mas aí eu dirijo tendo bebido. Não é antagônico? Mas se eu quero ter segurança, eu quero prover segurança para as pessoas também, né? Porque você não quer só você dirigir e só você ter segurança, você também quer prover. Mas aí, quando eu dirijo tendo bebido mais do que eu deveria, que eu poderia, eu ponho em risco aquela segurança que eu tanto almejei, que eu acho que é tão importante para mim, né? A paz e a desarmonia, né? Eu quero ter paz, mas eu sou encrenqueira. Como é que eu quero ter paz e sou encrenqueira? Né? E aí eu estou sempre assim, a pessoa fala uma coisa, eu já estou dando uma afinetada, aí já estou pegando no pé da pessoa, mas eu quero, mas é tudo brincadeira, eu quero ter paz. Não, se você quer ter paz, você tem que parar de dar alfinetada. E você tem que ter um diálogo, ter conversa, se explanar, cada um dá a sua opinião, mas não precisa ser alfinetado, porque senão eu tenho que sair desse lugar se eu quero paz, eu tenho que implementar a paz como realidade da minha existência, né? Ser pacífica, né? Então, a mesma coisa, lealdade e traição. Né? A mesma coisa, amor e guerra, né? Eu quero ter relações leais, mas eu sou desleal, né? Eu traio essas relações. Então, como é que eu quero relações de uma coisa e eu não forneço isso, né? Eu quero amor, mas eu estou sempre nesse estado de crítica. Então, não consigo. Puxa, mas né? Você não consegue se colocar no lugar do outro. Então, você está sempre num lugar de guerra. Você está sempre chateado com as coisas que acontecem. Então, como é que o amor entra? Não tem espaço, né? Então, há um certo antagonismo que há uma necessidade o quê? De busca de equilíbrio, né? Claro que a gente ainda é humano, vive nesse planeta e não conseguimos fazer só saúde, só lealdade, só paz, mas há uma necessidade de observarmos o que pendemos e quando pendemos para pelo menos nos mantermos como essa foto, num certo equilíbrio, né? Então, Cristo é a linha central das nossas cogitações, Emmanuel vai dizer, né? Então, ele é o Senhor único, depois de Deus, para os filhos da terra, com direitos inalienáveis, porquanto é a nossa luz do primeiro dia evolutivo e adquiriu-nos para a redenção com o sacrifício do seu amor. Ninguém vai duvidar do sacrifício, né? A gente lê a história, conhece a história de Jesus, não tem como a gente não ter essa percepção, né, do grande amor que ele depositou em nós, né, passando aqui pela terra. Então, o sacrifício do seu amor, Jesus deixou com a sua trajetória aqui no planeta, buscando despertar nossa consciência, porque essa foi a realidade. Despertar em nós, né, o nosso potencial, nossa capacidade de amar, de fazer escolhas melhores, de utilizarmos o livre-arbítrio com responsabilidade, né? Então, deixando um modelo que sirva como guia para termos um norte, um norteamento, né? Para não ter dúvida do que vamos escolher. Então, nessa segunda parte das instruções, ele diz: amai-vos uns aos outros. Essa é a instrução, né? Então, este é o melhor emprego da fortuna. Nela está o segredo da boa aplicação da riqueza. Então, as riquezas, elas têm sentido quando nós investimos nas riquezas espirituais. As riquezas materiais são um usufruto, né? Então, somos servos dele. A Emmanuel continua: precisamos atender-lhe aos interesses sublimes com humildade. E para isso é necessário não fugir do mundo, nem das responsabilidades que nos cercam, mas sim transformar a parte de serviço confiada ao nosso esforço nos círculos de luta em células de trabalho do Cristo. Essa parte é muito linda, até diria que essa parte desse capítulo ela seria completa. Então, responsabilidade, né, para não fugirmos, como ele menciona, do mundo, nem da responsabilidade que nos cerca, nós precisamos o quê? Interiorizar que a mensagem de Jesus é o caminho curto, é o caminho mais fácil, né, que vai nos despertar dos automatismos, dos vícios, nos impulsionar a outros patamares fora do sofrimento.
não incluindo a responsabilidade como propósito, o sofrimento ele vai ganhar espaço, né? Então, quando ele diz de sermos uma célula do Cristo, uma vez que assumimos esse trabalho de amar ao próximo, de desejar irradiar isso, né? Hoje até tivemos uma aula aqui de manhã sobre irradiação, né? Realizando a caridade como fonte da vida saudável, já temos a nossa conduta, viu, gente? Está erradinho aqui o tu. Traçada de um amor pleno que procura a desgraça e socorre sem humilhá-la. Então, a gente não vai olhar só mais para dentro de nós e nós vamos buscar nos envolver em coisas onde nós também vamos acolher outras pessoas que passam como a gente situações que são desafiantes, né? Então ele diz, põe a tua riqueza sobre uma base segura. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Difunde em teu redor os benefícios da instrução. Distribui aos teus irmãos os tesouros do amor, que eles frutificarão. Então, muitas vezes a gente estuda, investe anos em estudo, investimento, em títulos para a gente ganhar mais, para a gente poder ter uma performance melhor na vida, que não tem absolutamente nada de errado, é maravilhoso, mas muitas vezes nós retemos esse conhecimento e não passamos esse conhecimento, né? Às vezes pela competição, às vezes por acharmos que cada um tem que se virar, eu não sei bem o motivo, mas nós retemos. Então, hoje, na atualidade, é muito importante, ele fala isso naquele tempo, mas a gente pode repetir agora, porque tudo é recente do que ele disse, nós precisamos investir em instruir aquilo que a gente já aprendeu, né? Passar para frente. Então, a tarefa primordial do discípulo é, portanto, compreender o caráter transitório da existência carnal, consagrar-se ao Mestre como centro da vida e oferecer aos semelhantes os seus divinos benefícios. Então, para a gente concluir, quando entendermos que somos discípulos de um mestre de amor, entendemos que para seguir seus passos, precisamos enxergar a vida de uma forma mais ampla, desapegando das distrações materiais e colaborando em sua obra, servindo ao próximo, para que todos possamos crescer juntos. Então, eu peguei, nada é coincidência, né, como eu disse, então ontem, quando eu tinha terminado a palestra, uma pessoa aqui do centro me mandou um videozinho, assim, no Messenger lá. Eu falei, que videozinho fofo, vou botar no final da minha palestra. Bem singelozinho, mas eu acho que fala exatamente tudo isso. Obrigada, Beth. Ele é bem pequenininho aí, vamos lá. De manhã, bem cedinho, uma mulher, a abrir a porta da sua casa, vê ali 3 senhores na calçada. De modo gentil, ela diz, eu acho que não os conheço, mas vocês devem estar com fome. Por favor, entrem. Vou preparar alguma coisa para vocês comerem. Um dos senhores então pergunta, Dona, o seu marido está em casa? Não, ela diz. Ele saiu, mas já volta. Ah, então não podemos entrar. Vamos esperá-lo. Quando seu marido voltar, conte a ele sobre nós e veja se podemos então entrar. Pouco tempo depois, o esposo daquela mulher volta e ela conta o que estava acontecendo. Ao saber do que ocorria, o marido então diz, vá, diga que cheguei e os convide a entrar. A mulher faz exatamente isso. Sai e convida aqueles senhores a entrar em sua casa. Senhora, muito obrigado. Só que tem um detalhe. Nós não podemos entrar juntos. Como assim? E um dos senhores então explicou. Deixe-me nos apresentar. O nome deste senhor é fartura. Este outro aqui é o sucesso. E eu sou o amor. Por favor, eu peço que volte, converse com seu marido e veja qual de nós ele quer que entre. A mulher entrou e contou ao marido o que estava acontecendo. O esposo ficou por um tempo em dúvida, mas depois de ponderar respondeu, meu bem, convide a fartura, que ela entre no nosso lar e encha de fartura a nossa casa. Só que a esposa tinha algo diferente em mente. Querido, eu não acho que seja a melhor opção. Nós somos jovens, temos sonhos, planos, o certo seria que convidássemos o sucesso. Enquanto os dois tentamos chegar a um acordo, a filha do casal abriu a porta do quarto e passa a prestar atenção naquela conversa. Aproxima-se e dá sua opinião.
Papai, mamãe, eu às vezes vejo vocês dois brigando e discutindo. Para que isso nunca mais aconteça, eu queria que o amor morasse aqui com a gente. Marido e mulher ficam sensibilizados com aquelas palavras e decidem que o melhor para aquela família seria, de fato, convidar o amor. Com a escolha já feita, a mulher vai até os senhores contar sobre a decisão. Senhores, a minha família já decidiu. Senhor amor, por favor, me acompanhe. Entre em minha casa. O amor prontamente foi caminhando em direção à casa. Acontece que os outros dois senhores o seguiram. A mulher, ao perceber aquilo, pergunta então surpresa: mas o que está acontecendo? Por que os outros dois senhores estão acompanhando a gente? Eles então respondem: se você tivesse convidado a fartura ou o sucesso, os outros dois teriam que ficar aqui do lado de fora. Mas você convidou o amor, e onde o amor for, nós iremos com ele. Onde o amor estiver, nós estaremos também com ele. Aí na sua casa, tenham seus planos, seus sonhos, seus objetivos, mas nunca se esqueçam de que o principal é o amor. Pois em um lar cheio de amor, nunca faltarão a fartura e o sucesso. Bonito, né? Então, o que eu desejo a vocês é que o amor entre e muita paz, tá bom? Obrigada.